Fala pessoal, tudo jóia? Bora dar sequência no nosso treinamento sobre mapeamento de processos com Visage. Meu nome é Alan, para quem não me conhece, esse é nosso terceiro vídeo sobre mapeamento de processos com Visage Modeler. Eu faço parte de um escritório de processos em uma universidade. A gente já fez aqui uma introdução sobre os conceitos BPM, que é Business Process Management. Já fizemos aqui um exemplo utilizando o Visage para a gente poder mapear um processo e um exercício. E hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre as melhores práticas de modelagem e vamos mostrar outros exemplos da UFVJM, que é uma universidade que já mapeou alguns processos e tem essas informações públicas no seu site. Aqui eu expliquei o que é a diferença entre processos e projetos no primeiro vídeo. Expliquei, dei aqui um exemplo de tudo que envolve um processo, entradas, processamento, saída. Mostrei que a gente tem que mapear, identificar falhas e propor soluções. Falei sobre os benefícios da gestão por processos. Expliquei como que a gente faz para mapear processo na prática. Tem que coletar as informações, utilizar o Visage, depois criar os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões. Aqui um exemplo de ficha cadastral para a gente poder coletar dados sobre o processo. Um exemplo aqui de um processo mapeado com o Visage. E aqui um exemplo de POP, que você pode adaptar aí na sua instituição da forma que você entender ser melhor. Dei também um exemplo de como que a gente otimizou um processo de utilização de laboratório na universidade, o antes e o depois, como é que o processo ficou melhor. Aqui era um processo cheio de falhas, a gente propôs um novo processo que foi otimizado tanto do ponto de vista econômico, ambiental e social. Esse foi o primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente abriu o software Visage, eu expliquei todos os painéis que existem, expliquei todos os elementos da BPMN para poder modelar processos. E aí aqui apresentamos algumas funcionalidades, mostramos os elementos, descobrimos o que são piscinas, raias, tarefas, gateways e por aí foi. Esse foi o segundo vídeo. Temos aqui também uma atividade para o pessoal poder fazer, ó, explicando todas as etapas para poder mapear um processo, ó, identificar o nome, os atores, os verbos de ação. E aqui depois foi esse mesmo exemplo que está aqui, a gente mostrou ele na ficha cadastral, como é que seria, e demos aqui o resultado do exercício. O pessoal treinou na última aula, fez um fluxograma, e esse aqui é um resultado possível para aquele fluxograma. Quem fez do jeito certo chegou nesse resultado aqui. E hoje nós vamos para o vídeo de hoje, que é melhores práticas de modelagem, mais exemplos de processos da UFVJM. Aqui, pessoal, listei uma série de informações sobre erros que o pessoal comete na hora de fazer o mapeamento. Aí a gente vai passar por vários slides aqui para a gente poder mostrar como que é o jeito certo, que está no canto direito, e como que é o jeito errado que você não pode fazer, entendeu? Mapear processos é assim, a gente faz primeiro um fluxograma, depois a gente faz de novo, vai melhorando, melhorando, até chegar no resultado final, um fluxograma INI-POPs que estejam bem alinhados, seguindo os padrões certinhos. E quais são os padrões? São esses aqui que eu vou mostrar agora, ó. Sempre, pessoal, tem que seguir uma direção no fluxo. Ó. Você não pode iniciar um processo aqui e ficar dando voltas com a setinha aqui, com fluxo de sequência para onde você bem entende. Não, não pode fazer assim. Sempre tem que começar da esquerda para a direita. Aí, ó, esse aqui é o jeito errado, na direita aqui é o jeito certo. Sempre alinhado. Utilize lá aquelas ferramentas de alinhamento que a gente viu no último vídeo para você deixar o mais alinhado possível. Segundo aqui, sugestão aqui do checklist, mantenha-se alinhado ao fluxo principal, tá vendo? Aqui, ó, ele começou aqui em cima, veio para começou a primeira atividade, desceu, depois voltou para a primeira atividade de novo, seguiu, ficou uma confusão aqui. Nunca é bom você ficar indo e voltando para cima e para baixo. Isso aqui confunde a pessoa que vai ler o fluxograma. Não é bom você ficar dando voltas. É bom sempre você manter um fluxo principal, as atividades mais importantes em linha reta. E aí você ajusta aqui o fluxograma seguindo essa ordem, da esquerda para a direita.
Olha como é que estava aqui no na primeira vez que a pessoa mapeou e como que ficou depois. Ficou muito mais fácil de ler, tá vendo? Dessa forma aqui, ó, tudo embaralhado, tudo junto, fazendo voltas, a gente não consegue entender. Então sempre tente alinhar da esquerda para a direita, nunca volte com a sua setinha para trás assim, é uma outra recomendação, sempre tente manter em linha contínua o seu fluxo. Distinguir estados finais bem-sucedido e mal-sucedido. Aqui tem um processo ó, que a pessoa mapeou, tá aqui o exemplo, mas no final ó, tem aqui um estado bem-sucedido e um outro mal-sucedido, que é uma atividade aqui, que se der certo vai fazer isso, se der errado vai fazer aquilo. E ele colocou um único resultado final. As melhores práticas de modelagem indicam que quando você tem dois estados diferentes, um que vai funcionar e outro que vai dar errado, vai terminar assim o processo, é bom você colocar dois eventos finais aqui, e nomear eles, rotular. Quando você não tem essa diferenciação, você não precisa rotular, mas quando você tem dois estados diferentes, um bem-sucedido e um mal-sucedido no caso, você tem que separar, colocar eles aqui em duas bolinhas vermelhas, dois eventos de fim, e rotular o que acontece se for bem-sucedido e o que acontece se for mal-sucedido. A próxima sugestão aqui, mantenha o formato dos seus diagramas, tá vendo? Nunca altere aqui o tamanho do tamanho da atividade, a letra, a cor. Não use aquelas ferramentas de alterar o texto. Sempre mantenha aqui o mesmo tamanho de cada caixinha que é azul, que é a atividade, a mesma fonte, a mesma cor. Não fique colorindo o diagrama. Não, quanto mais simples tiver, melhor. Menos é mais. Todo mundo tem que seguir o mesmo padrão. Todos os setores da sua instituição têm que modelar o processo com o mesmo padrão. Então não crie assim a seu bem prazer. Não. Siga os padrões. Não mexa nessa parte de edição de texto e de tamanhos. Ok? Vamos para o próximo. Os elementos devem estar dentro de uma piscina, nunca fora dela. Aqui, ó, a pessoa que mapeou nesse exemplo e botou elementos aqui fora da piscina. Não pode. A piscina ela representa o processo. Então, todos os elementos da BPMN têm que ser modelados dentro do processo. Você não pode deixar elementos fora. Sempre deve existir pelo menos uma piscina. Você não pode fazer o seu fluxograma sem indicar a qual processo que ele pertence. Então você não pode não criar uma piscina. Sempre cria piscina e põe as atividades dentro da piscina. Como eu falei, a piscina ela indica aqui qual que é o processo, o nome do processo. Criar uma raia somente se existir tarefas ou eventos dentro dela. Você não pode criar raias. Lembra que as raias elas são setores por onde o processo passa? Você não pode criar um setor que não faça nada naquele processo. Não. Você só vai colocar aqui uma raia se o setor, no caso, participar efetivamente do processo. Então você não pode deixar aqui uma raia em branco. Sempre tem que ter elementos dentro. Vamos para o próximo. Não crie raias para representar área ou entidade que executa tarefas automatizadas. A gente não viu sobre os tipos de tarefas na última aula, mas tem como a gente identificar qual tarefa que é automatizada e qual tarefa que é feita por uma pessoa, né, um ser humano. Isso aí é uma forma de ilustrar as tarefas. Você coloca um símbolo, clica com o botão direito nela e mostra. Por exemplo, uma tarefa que é feita automaticamente por um algoritmo no site e não é feita por humanos. Aí você não precisa criar uma raia para mostrar, ó, essa tarefa aqui é feita no site. Não crie raias para mostrar automatização de tarefas. Sempre as raias vão representar setores, atores, humanos que executaram etapas no processo. Então aqui está do jeito errado e aqui está do jeito certo. Ele colocou aqui as atividades tanto automatizadas quanto as manuais dentro do mesmo setor aqui. Não utilize elementos entre duas raias. Nunca deixe aqui ó, as suas atividades, que é a caixinha azul, no meio das duas raias. Não tem não. Cada raia representa um setor diferente. Se a sua atividade ou seu elemento estiver aqui no meio, não dá para saber quem é que faz essa atividade. É essa raia aqui, é esse setor do meio ou é esse setor de baixo? Não pode. Sempre você tem que alinhar o máximo possível e colocar os elementos dentro da raia.
e os textos também dentro da raia. Aqui não se deve fazer assim, faça assim. Vamos embora para o próximo. Não desenhe a mesma tarefa em diversas raias para representar participação múltipla. Desenhe a tarefa apenas em uma única raia, uma única vez, e defina as condições de participação na documentação do processo, que é dentro da caixinha. Então não cria aqui várias atividades em vários setores, mostrando que todo mundo vai fazer junto. Não, não é assim. Você cria atividade aqui no setor que é mais importante, e aqui dentro do POP, lembra que eu falei com vocês na última aula, que cada caixinha azul dessa, a gente vai criar um POP, um procedimento operacional padrão diferente, e a gente pode clicar com o botão direito e escrever lá o passo a passo como é que é feita essa atividade, definir a nível de tarefas. Então aqui a gente escreve, ó, o setor tal vai fazer isso, 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 com participação dos outros setores X e Y. Você não precisa sair criando tarefa em todos os setores não, entendeu? Senão vai bagunçar, vai dificultar. Menos é mais. A gente não quer dificultar a pessoa que vai ler esse fluxograma. Quanto mais simples tiver, ela vai entender de uma forma melhor. Vamos embora. Não ramifique fluxos usando tarefas. Sempre use gateways para essa finalidade. Aqui você pode ver nesse primeiro exemplo que ele iniciou o processo, fez uma atividade, foi para a próxima e ele voltou para outra atividade de novo e ele ramificou aqui, ó, vários caminhos utilizando uma mesma atividade, entrando vários fluxos entrando aqui na atividade e saindo dela. Não pode, pessoal, atividade e eventos só pode ter uma entrada e uma saída. Até aqui está errado, ó, nesse exemplo falando que está certo, na verdade está errado. Certo aqui, ó, tá vendo? Essa primeira atividade tem duas setinhas entrando nela. Não poderia, teria que ter um gateway aqui. Mas vamos mostrar nesse exemplo aqui, ó. Aqui tem uma setinha entrando e 3 saindo. Não pode. Você tem que ter sempre, esse aqui, ó, o segundo elemento aqui está correto. Tem que ter sempre uma setinha entrando e uma saída. Sempre uma única entrada e uma única saída. Quando você quiser ramificar, você tem que usar o gateway, que é esse triângulo amarelo. Aí você vai utilizar ele para representar as ramificações do fluxo. E aí você quer ramificar, você cria o gateway e coloca aqui as condições da ramificação, ó. Como eu expliquei na nossa última aula. Aí você vai ter no gateway, sim, pode ter uma entrada e várias saídas. Ou pode ter várias entradas e uma única saída. Então sempre utilize gateway. Aqui, como eu falei nessa primeira atividade aqui, ó, tá errado, tem duas entradas na tarefa. O que deveria ser feito aqui para corrigir esse problema? Utilizar um gateway. Aí o evento de início ia ligar num gateway e desse gateway ia ligar nessa tarefa aqui. Os gateways são sempre usados para ramificar e unificar o fluxo. É para isso que eles servem. Vamos para o próximo. Não use gateways para juntar fluxos e separá-los simultaneamente. Olha lá, ó. Aqui, por exemplo, várias entradas no gateway e várias saídas. Não. Ou o gateway ele é de unificação, ou o gateway vai ser de ramificação. Aqui, ó, ele está unificando e ramificando ao mesmo tempo. Não pode. O certo é o quê? É você utilizar gateways separados. Aqui, ó. Esse primeiro gateway está entrando vários fluxos nele e está saindo um único. Então isso aqui, esse primeiro gateway aqui, é um gateway de unificação. Já o segundo é um gateway de ramificação, olha lá, porque está entrando um único fluxo nele e está saindo vários. Está vendo? Está saindo dois, um para cima e um para baixo. Então o primeiro gateway aqui é um gateway de unificação e o segundo é um gateway de ramificação. Sempre vai ser assim, ó. Esse do exemplo de cima, que foi utilizado o gateway, esse aqui é um de ramificação. Olha lá, entrou apenas uma setinha e saiu várias. Então sempre assim, ou vai ter apenas uma entrada e várias saídas, ou vai ter várias entradas e uma saída. É só lembrar disso. Vamos para o próximo. Use gateways antes para poder ramificar o fluxo e depois para uni-lo novamente, para sincronizar o processo. As ramificações do fluxo devem ser unidas de forma equivalente. Outra como é que fala? Indicação aqui de melhores práticas. Sempre que você utilizar um gateway aqui para poder ramificar, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ele usou um gateway aqui para ramificar, aqui em cima. Ele não utilizou um outro gateway para unificar. Ele já juntou no gateway aqui embaixo e ficou confuso, tá vendo?
Aqui tem um gateway aqui primeiro, ramificando aqui, depois tem outro gateway ramificando de novo, e depois juntou tudo aqui embaixo de novo nesse de baixo. Olha que confusão. Isso aqui confunde a mente das pessoas quando ela vai ler o fluxograma. Sempre que você criar um gateway para ramificar, é só lembrar, sempre que eu criar um gateway para ramificar, eu tenho que criar um outro gateway para unificar aquele que eu abri lá atrás, entendeu? Sempre. Por exemplo, aqui, esse aqui é o jeito errado, aqui é o jeito certo. Por exemplo, aqui no jeito correto, ele abriu um gateway para ramificar, pronto, e aqui no final ele está unificando de novo, tá vendo? E aqui nesse de cima, no fluxo de cima que ele ramificou, ele abriu um outro gateway para ramificar de novo. Mas aí, como ele abriu esse outro, lembra que eu falei que sempre que ele abrir um gateway para ramificar, ele obrigatoriamente tem que ter um outro gateway unificando? Aí que ele fez para poder ficar mais fácil da pessoa entender. Ele ramificou, mostrou aqui os dois caminhos possíveis, e depois, assim que terminou de mostrar os dois caminhos possíveis, ele unificou de novo o fluxo. Aí ele colocou esse elemento aqui a mais, para poder unificar. E aqui nesse outro aqui, a mesma coisa. Ele ramificou aqui no início e lá no final ele unificou de novo. Dessa forma, sempre que você usar um gateway para ramificar, utilize um outro para poder unificar. Vai ficar muito mais fácil da pessoa entender qual que é a lógica, o fluxo lógico do seu processo. Vamos para o próximo. Para unificar os fluxos, usar sempre o mesmo tipo de gateway usado para quando você ramificou. Por exemplo, aqui eu utilizei um gateway de fluxo paralelo. A gente viu na última aula que tem alguns tipos de gateway, né? Tem o exclusivo, que é esse que não tem símbolo nenhum, que é um caminho ou o outro, mas existem outros tipos. Por exemplo, o gateway paralelo, que é esse que tem um maisinho aqui no meio. O que esse gateway paralelo está indicando? Está indicando que quando o fluxo chegar aqui, ele vai executar as 3 atividades ao mesmo tempo. É isso que indica. Se fosse um gateway sem símbolo nenhum ou com um xizinho, iria indicar que é um gateway exclusivo. Então a lógica está mostrando que vai executar ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira tarefa. Nunca os 3 ao mesmo tempo. Mas como eu ramifiquei com um gateway paralelo, eu tenho que sempre unificar com o mesmo tipo de gateway paralelo. Eu não posso usar outro. Aqui a pessoa usou um inclusivo aqui para poder unificar. Não. Se você usou o paralelo para ramificar, utilize aqui o paralelo para unificar. Aqui é o jeito errado, aqui é o jeito correto, certo? Vamos para o próximo. Use gateways antes para ramificar. Isso aqui, sem querer, o slide ficou repetitivo, galera. É o mesmo slide, ó. A gente já explicou isso aqui. Vamos para o próximo. Use eventos de fim terminal apenas quando estritamente necessário. Estes causam o fim de um processo mesmo que outras atividades estejam ainda pendentes em outros setores. E também nós temos alguns tipos de evento de fim e evento de início. Esse evento de fim terminal é mais utilizado quando você quer fazer simulação, quer fazer automação de processos com o Visage, que o Visage a gente está utilizando apenas o Visage Modeler, mas ele tem a versão Visage Studio, que a gente pode fazer simulação, a gente pode analisar onde está o gargalo, pode fazer automação com formulários, web, várias coisas no Visage pago. A gente está utilizando a versão gratuita. E aí, esse evento de fim terminal serve para isso, para poder mostrar que quando chegar aqui o fluxo, acabou, o processo vai parar nesse momento. Não importa que outros setores estejam fazendo alguma coisa depois ou antes. Então, para gente que não vai utilizar nada disso, é só você não precisa usar esse evento terminal, não use. Só use o evento de fim normal mesmo. Mas como é que eu coloco esses tipos de evento? É só clicar com o botão direito, pessoal, quando você estiver com o Visage aberto, e aí você escolhe qual tipo de evento de fim você quer colocar. Coloque o evento normal mesmo. Vamos para o próximo. Use fluxo de sequência para conectar todas as atividades, eventos e gateways. Nunca use fluxos de mensagem para conectar esses elementos ou deixem eles desconexos. Eu falei também no nosso último vídeo. O fluxo de sequência, que é essa setinha preenchida preta aqui, ela que vai conectar os principais elementos lógicos, que são os eventos, os gateways e as atividades. O fluxo de mensagem, que é essa setinha pontilhada, ele não é utilizado para conectar elemento de fluxo, ele só é utilizado para conectar processos diferentes, e temos também aquele outro tipo de conector, que é para conectar artefatos nos elementos de fluxo. Aí você não pode utilizar o elemento de fluxo incorreto.
E também não deixe solto, tá vendo? Aqui nesse exemplo de baixo está mostrando que está solto, tem que estar sempre conectado. Vamos para o próximo. Nunca use fluxos de sequência para conectar elementos de diferentes piscinas. Use fluxo de mensagem. É a mesma coisa aqui. A pessoa utilizou um fluxo de sequência para conectar piscinas diferentes, mas o certo seria usar aqui a setinha pontilhada, que é o fluxo de mensagem. Vamos para o próximo. Quando pertinente, sempre identificar e definir as fases. Estas representam um período de tempo ou de transição ou destinação no processo. Na nossa última videoaula também a gente viu como que a gente utiliza essas fases. E aqui mostra, ó, vamos executar essas atividades nessa primeira fase. Aí tem aqui a divisão da fase e vai mostrar que depois de um certo tempo a gente vai executar essas outras atividades aqui. É uma forma de organizar e facilitar o entendimento da pessoa que está lendo o fluxograma. Próximo, não voltar a estágios anteriores. Uma vez que você definiu aqui as fases do seu processo, você não pode voltar, tá vendo? Ó, o processo iniciou aqui, executou a primeira atividade, a segunda teve o gateway e depois voltou para uma fase. Não, o seu fluxo de sequência aqui nunca pode atravessar uma fase voltando. Tudo que você for fazer, caso você tenha que voltar alguma coisa, tem que ser dentro da mesma fase aqui, ó, que nem está aqui. É uma recomendação de melhores práticas para entender, para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Pronto. Nomeie as atividades sempre com um verbo no infinitivo e um objeto. Por exemplo, aprovar solicitação. Aqueles vários exemplos que a gente deu na última aula. Não escreva muita coisa, não detalhe muito. Não, tem que ser o mais simples possível. E aí na descrição da atividade, com o botão direito, você vai em propriedades, você escreve lá tudo que você quiser. Próximo, não rotule eventos de início e fim quando eles são únicos. É comum nomear como iniciar processo e finalizar processo, mas isso é redundante e desnecessário. Se você tem apenas um evento de início e apenas um evento de fim, não rotule, não precisa. É óbvio que é um evento de fim, pronto. Você só vai rotular quando for dois eventos de fim diferentes, por exemplo, que é aquele que a gente viu, se for um evento de fim bem sucedido e um mal sucedido, aí você pode rotular. Nomeie eventos de início e fim quando existirem vários, que é o que eu falei aí, nomeá-los de acordo com o que eles representam. Aí quando você tiver dois eventos de fim, aí você pode nomear. Os marcos de uma fase devem ser nomeados com substantivo, que se refere a um período de tempo. Aquelas fases que a gente viu, por exemplo, no nosso último exemplo, que a gente fez no nosso último vídeo, a gente separou lá em análise do pedido, que era a primeira fase, e expedição, que era a segunda fase. Sempre coloque algum substantivo aqui para representar uma fase, um estágio temporal no seu processo. Está aqui separado em duas fases, ó. Os gateways de divergência devem ter um nome claro, que indica a decisão ou a condição avaliada. Você pode utilizar perguntas para esclarecer essa decisão. Sempre que eu utilizar um gateway exclusivo, que é aquele que vai ramificar para cima ou para baixo, por exemplo, sempre utilize aqui uma pergunta. A gente viu isso na última aula também. Não deixe um gateway divergente sem explicar qual que é a lógica. Por exemplo, aprovado, ponto de interrogação. Aí você nomeia aqui também o fluxo, sim, e nomeia o fluxo de sequência, não, que é a setinha. É isso aí, a próxima aqui, ó. Nomeie os fluxos de sequência com rótulos relacionados a essa decisão, para responder à pergunta do gateway. A gente já viu isso na última aula lá. Tem aqui a pergunta do gateway, você nomeia sim e não, se for uma pergunta bem objetiva. Eu gosto sempre de nomear com sim e não, quando só tem dois fluxos possíveis de divergência, ou para cima ou para baixo. Próximo. Reduzir o número de tarefas redundantes. Você não precisa criar, pessoal, várias atividades nos mínimos detalhes. Abrir a caixa de e-mail, escrever o e-mail, enviar o e-mail para tal setor. Não crie várias atividades assim nos mínimos detalhes. Não faça isso. Crie apenas uma atividade e na descrição da atividade você vai escrever tudo que vai ser feito. Você não precisa mapear até o nível mínimo, não. E tente também evitar
tarefas redundantes. Vamos para o próximo. Não crie e rotule atividades de transporte. Deve-se criar apenas atividades operacionais. É muito comum também. Os fluxos de sequência já são utilizados para mostrar o transporte. Se criar atividades para isso, ficará redundante. É muito comum as pessoas criarem assim, uma atividade. Enviar formulário para o setor. Por exemplo, aqui, ó, criar formulário. E aí na próxima caixinha, enviar formulário para o setor Y. Você não precisa fazer isso, criar uma atividade só para falar que está enviando. Não. É mais fácil na caixinha anterior, você já escreve aqui, ó, criar formulário, e lá na descrição você já escreve para onde que vai enviar. Criar formulário, assim, assim, assado, e enviar para fulano, setor tal. Aí você não precisa criar uma caixinha depois para mostrar que você está enviando. Não. Na própria descrição você já explica para onde que você vai enviar. E aí o fluxo de sequência, ó, já vai mostrar. Aí no próximo setor já vai ser a próxima atividade, que é o quê? Analisar os formulários, não sei o quê. Você nunca cria atividades para mostrar, para indicar um transporte. Nunca. Sempre você vai criar atividades que são tarefas operacionais que a pessoa está executando, entendeu? Essa questão de transporte, a própria sequência, a própria setinha, o fluxo de sequência e a descrição interna da atividade anterior vai explicar para onde que vai e a setinha vai mostrar para onde que vai. Não precisa de você criar uma atividade só para isso. Próximo. Agrupar as atividades sempre que necessário, né? Use subprocessos para poder representar atividades com a mesma finalidade, agrupando-as. Sempre que for possível, a gente vai poder utilizar lá um subprocesso. A gente já explicou isso na última aula também. Próximo, aplicar padrões de processo. Não reinvente a roda. Especialistas em BPM criaram estes padrões de modelagem para serem aplicados a qualquer situação de negócio. Utilize-os para modelar as condições do seu negócio, simplificando seus diagramas. O que é isso? Sempre, pessoal, siga aqui essas melhores práticas de modelagem. De onde que eu tirei isso? Eu não inventei isso da minha cabeça, não. Eu tirei isso aqui do site da BPMN, que é Business Process Management Notation, que é essa notação que o Visage utiliza. E no próprio site do Visage também tem essas melhores práticas. A gente tem que sempre seguir, porque isso aqui funciona assim no mundo inteiro. Mas eu não quero eu não quero ter um gateway unificando e ramificando, eu não gosto disso, eu acho que é desnecessário. Não façam isso, pessoal. Vão seguir aqui o que está aqui no vídeo, o que o pessoal no mundo inteiro faz dessa forma. Por quê? Porque assim funciona, assim fica fácil da gente entender, da gente ler o fluxograma. Todo mundo, depois que tiver visto esse treinamento aqui na sua instituição, eles vão saber como que é a melhor prática, eles já vão conseguir entender como é que funciona o fluxo certinho, vai ficar mais fácil para todo mundo. Então não reinvente a roda já existe, vão utilizar a roda do jeito certo. Por fim, documente os detalhes menores, deixe os detalhes menores para a documentação, para os POPs. Não deve incluir qualquer informação nos diagramas. Informações adicionais devem ser incluídas nas propriedades dos elementos, como objetos ou textos nos diagramas. É aquilo que eu falei. Não deixe o seu diagrama poluído, com muita informação, com muitas atividades muito detalhadas, com muitos artefatos, muitos comentários. Não. Quanto mais simples tiver aqui visualmente o fluxograma, melhor. Essas informações com maior nível de detalhes, a gente vai escrever no POP. Dentro aqui da caixinha, a gente escreve lá, detalhando direitinho na documentação, beleza? Então é isso, as melhores práticas são essas que eu passei aqui. Com certeza a gente vai ver outras no futuro, mas se você seguir essas melhores práticas que eu expliquei aqui uma por uma hoje, os seus fluxogramas já vão ficar muito melhor, entendeu? E aí com o tempo você vai interiorizando isso. E aí também sempre manter alinhado todos os fluxogramas aqui, deixar tudo o máximo alinhado possível, tanto na horizontal quanto na vertical. Então tente seguir isso aqui para você fazer um fluxograma bem padronizado. Todo mundo na universidade que estiver mapeando processos, todos os donos de processo, tem que seguir essas melhores práticas. Por quê? Depois que ele fizer o fluxograma dele e ele enviar esse fluxograma para o escritório de processos, para o escritório poder publicar o processo na web,
o analista de processos do escritório, ele vai ter um checklist, e nesse checklist dele vai ter todas essas coisas que eu passei hoje para vocês aqui. Então, por exemplo, vamos supor que você não seguiu esse passo aqui, ó, você voltou para um estágio anterior. Aí o que o escritório de processo vai fazer? Ele vai falar assim, fulano, você não fez do jeito certo, seguindo a recomendação tal. Então, por favor, corrija o seu fluxograma e me envie novamente. Ou seja, se você não seguir tudo que está aqui, ó, nessa apresentação, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês também poder baixar e ter com vocês essa informação. Se você não seguir isso aqui, o escritório de processo não vai aceitar o seu fluxograma. Então você vai ter que refazer. Então sempre depois que você mapeou, fez a primeira versão do seu fluxograma, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse material. Eu vou disponibilizar também no site do escritório esse checklist para você poder ver. E aí você vai analisar. Eu fiz isso aqui certinho? Fiz. Ótimo. Vamos para o próximo. Eu utilizei os gateways da forma correta? Utilizei. Vamos para o próximo. Eu coloquei aqui um gateway final e inicial? Sim. Vamos para o próximo. Aí você vai fazer esse checklist. Depois que você viu que você se adequou a tudo que está aqui, aí sim você vai enviar o seu fluxograma e os seus arquivos para o escritório de processo para ele poder publicar na internet. E o escritório vai ver que você seguiu tudo certinho e vai publicar seguindo o padrão correto. Dessa forma, todo mundo que for mapear processos na universidade vai ter um padrão para ser seguido, que é esse padrão que eu apresentei hoje para vocês aqui. Então vamos lá, quer aprender mais sobre modelagem de processos? Aqui eu vou apresentar para vocês aqui esse site, que é um site da Universidade Federal da UFVJM, né? Onde tem muitas informações que o pessoal coletou, no caso eu coletei, e também tem fluxogramas lá que já foram elaborados. Aí você pode treinar. Você fez um exercício na nossa última aula. Ah, mas Alan, eu quero fazer mais exercícios. Então você abre aqui esse site, ó, vamos abrir juntos aqui. Tem aqui, ó, Núcleo Interno de Processos 2.7, que é o Instituto de Ciência, Engenharia e Tecnologia. Aqui nessa primeira parte tem o portfólio de processos, explicando aqui o que é o portfólio. Se a gente clica aqui, portfólio de processos 2.7, vai abrir uma série de informações para vocês, ó. Vários processos que já foram mapeados, que passam pelo I7. Deixa eu voltar, porque sem querer eu saí do site, eu não queria sair. Pronto, deixa eu abrir aqui numa outra janela. Aqui tem vários processos que passam pelo Instituto de Engenharia, mas eles vão para outros setores, eles vão para a Progep, vão para a reitoria, vai para vários setores, mas eles passam por essa unidade acadêmica aqui. Por exemplo, esse primeiro processo que está aqui, qual que é o nome do processo? Temos aqui, boletim de frequência dos servidores, o que esse processo é? Está explicando aqui quais são os atores, quais são as atividades, o passo a passo, está aqui, 1, 2, 3, 4, quem faz, os prazos. Quais são os documentos, a resolução normativa, o fluxograma que eu elaborei na época. Quem foi que fez essa coleta de dados? Foi 2 servidores, Diego e Sheila. Qual o telefone deles? Está aqui. Quando que foi feito? Olha lá, foi feito em junho de 2020. Isso aqui nada mais é do que um exemplo de ficha cadastral desse processo. Eles coletaram esses dados e com base nesses dados eu criei esse fluxograma. Ó, se eu clicar aqui, para abrir, vai abrir como é que está o fluxograma na época que eu fiz, né? Abriu aqui o fluxograma, tá vendo? Aí o que você faz para você treinar? Pega esse exemplo aqui e tente fazer você mesmo o fluxograma, com base nessas informações que estão aqui. Depois que você fizer, aí você vai abrir o meu que eu fiz e vai comparar. O seu ficou assim? Ficou. Ó, então eu segui aqui os padrões que o Alan ensinou. Beleza, aqui, ó. Um gateway ramificando, um outro gateway unificando e o fluxo bem alinhado, tá vendo? E tem vários exemplos, ó. Tem mais um aqui. Cada quadrinho desse aqui, ó, 1, 3, 4, é um processo diferente. Então você pode fazer vários e vários exercícios seguindo aqui, ó, esses dados que já foram coletados. Tem alguns maiores, ó, esse aqui é maior, tá vendo? Olha o fluxograma dele aqui. Abri aqui, tem o fluxograma dele. Aqui já abriu direto no navegador. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é no navegador. Aqui temos processos administrativos e também temos processos acadêmicos. Ó. Estágio curricular obrigatório dos alunos. Temos aqui essa outra aba, ó, que são processos que passam pelo setor acadêmico.
Ajuste de matrícula, tá aqui os dados, como é que é feito. Aproveitamento de estudos, tá aqui. Também tem os fluxogramas aqui, ó. Se a gente clicar para abrir, vai abrir aqui o fluxograma. Então, o que você vai fazer? Você vai, com base nessas informações que estão aqui, você vai treinar para ver se você consegue fazer um fluxograma igual eu fiz. Beleza, pessoal? Então, é isso. Deixa eu só voltar aqui para a tela. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar. Não é isso não, falta mostrar mais uma coisa. Aqui então é o portfólio, onde tem todas as informações que a gente coletou para os processos que passam pelo I7. E aqui embaixo, ó, tem também alguns processos que a gente já mapeou e já publicou na web. O que é isso de publicar na web? Tá vendo aqui? Ó, aqui só tem uma foto. Ó. Eu não consigo navegar pelo fluxograma. Como é que eu faço para poder navegar? Clicar aqui, já abrir o POP para mim, já abrir os anexos. Eu tenho que pegar as informações que aquelas pessoas que mapearam o processo. Lembra que eu falei que depois que eles mapearem, na última aula eu falei que eles vão ter que exportar os dados. E esses dados que eles vão exportar do Visage, eles vão enviar para o escritório. E o escritório de processo vai mapear aquele processo. Vai mapear não, o escritório vai publicar aquele processo na web em um servidor FTP. É isso aqui, ó. Lá no site do escritório, depois que os donos de processo enviarem os seus modelos, os seus arquivos do Visage para o escritório, e uma vez que ele aprovou, ele viu que o pessoal seguiu o padrão certinho, o que ele vai fazer? Ele vai publicar esse processo na web. Como é que faz isso? Por exemplo, aqui, ó, utilização de laboratórios. O escritório vai criar um link com o nome de cada processo. Contratações de bens e serviços, concurso para docentes, defesa de TCC, estágio curricular. E nesse link vai publicar lá no site do escritório. Qualquer pessoa da sua organização que quiser ver como é que é o fluxograma de utilização de laboratório, ele pode clicar aqui no link, ó, vai clicar e já vai abrir. Isso aqui está na web, com livre acesso ó, ao servidor. Ó. O servidor é esse aqui. bpm.mucuri.ufvjm.edu.br. Dentro desse servidor FTP, a gente colocou os dados aqui e aí é possível que a pessoa possa navegar pelo fluxograma. Por exemplo, se eu clicar aqui em consultar disponibilidade, já vai abrir o POP lá. O solicitante deverá verificar a disponibilidade do laboratório, blá, 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 blá. Aí tem um link aqui do site, ele clica aqui, já vai abrir aqui o site do laboratório, tal. Então a gente coloca os POPs aqui dentro das caixinhas. Como é que a gente faz isso? Coloca anexos, ó. Colocamos aqui uma figura para mostrar qual documento que é. Como que a gente faz isso? Colocando aqui as informações do POP aqui dentro. É lá no Visage. Quando a gente clica com o botão direito em propriedades e adiciona o texto lá, esse texto vai ser visto aqui, quando a pessoa estiver navegando pelo processo. Então aqui está todo passo a passo. Aqui também tem explicando o objetivo do que é. Temos aqui também uma informação de um e-mail. Se a pessoa que estiver vendo esse diagrama, se ela vê que tem alguma coisa errada, algum erro, para enviar um e-mail para a gente poder corrigir esse erro. Se ela achar alguma alteração aqui que vai permitir que a gente faça isso aqui em menos tempo, alguma oportunidade de melhoria, uma sugestão, reclamação, para enviar para a gente aqui para o nosso e-mail. E tem aqui o passo a passo. Se a gente clica em qualquer atividade, ó, abrir o laboratório, cliquei. Aí abre, ó, no dia, horário agendado, o usuário deverá abrir o laboratório utilizando a sua biometria. Eu explico tudo. Se eu clico aqui no setor aqui, ó, coordenador ou auxiliar, cliquei, já abre explicando quem que é lá. Os coordenadores são essas pessoas aqui, tal, 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 tal. Eu posso, tudo que está aqui, eu posso clicar que vai abrir aqui uma descrição do que é. Por exemplo, aqui eu cliquei aqui no nome do processo, aí já abre, ó. Sempre que algum servidor, o objetivo desse processo, qual que é a resolução normativa dele. Se você clicar aqui no link, já vai abrir aqui a resolução normativa de utilização de laboratório. É esse aqui, ó, esse documento aqui. Enfim, você pode botar vários anexos, pode botar até vídeos. Dá para você anexar até vídeos aqui se você quiser. Por exemplo, solicitar agendamento. Aí está explicando aqui o passo a passo, como é que é feito. E tem também aqui os anexos, que são aqui os documentos que vai ser utilizado para poder solicitar. Mas também a gente pode anexar até vídeos. A pessoa vai clicar aqui e vai abrir um vídeo mostrando passo a passo como é que ela faz essa solicitação, entendeu? É muito legal porque a gente pode navegar. Quando o processo é muito grande, tem, vamos supor, 15 setores diferentes, a gente pode buscar aqui também, ó, consulta. Já vai buscar aqui atividade, consulta, já abriu, ó.
Vamos buscar aqui avaliar. Já vai buscar a caixinha de avaliar, olha lá, avaliar solicitação, já vem para cá. Dá para você navegar, né, pelo fluxograma. Isso que é publicar um processo na web. Então a gente aqui no nosso, deixa eu só voltar, no nosso site aqui, por exemplo, no I7, está aqui no site do I7, mas na sua instituição, no futuro, vai ter uma lista com tudo que já foi mapeado pela equipe externa do escritório, que são os donos de processo, vai ter uma lista gigante no seu site, com todos os links de todos os processos que já foram mapeados. No futuro, vai ter uns 200 links aqui. Aí vamos supor que eu quero achar alguma coisa, tudo numa única aba. Vamos supor que eu quero achar, tem 200 links, eu quero achar sobre concurso. Eu dou um Ctrl F e escrevo concurso, ó. Pronto, já vai mostrar para mim aqui onde que estão os processos que tem a ver com concurso. É assim que se faz, entendeu, pessoal? Então aqui eu só queria mostrar esse exemplo para vocês. Se você quiser aprender mais sobre mapear processos, você vai lá no repositório aqui, treina, aqui no portfólio de processos. E como é que, faltou falar uma coisa na última aula, como é que faz para poder você exportar esses dados? Vamos supor que depois que você já mapeou seguindo aqui os padrões de modelagem certinhos que a gente viu nessa aula de hoje. Eu quero exportar os dados para o escritório poder publicar aqui no servidor FTP. Como é que eu faço isso? Vamos ver isso aqui agora, para a gente poder terminar e matar isso de uma vez? Vamos fazer isso agora. Eu já vou mostrar aqui no Visage, ó. Deixa eu ver se eu já estou aqui na tela do Visage. Estou. Esse foi o exemplo que a gente fez na última aula. Tá aqui o exemplo, o processo aqui, ó. Começa aqui no setor de vendas, vai passando para o setor de logística, tem a fase de análise de pedidos, tem a fase de expedição. Pronto, alinhei tudo certinho. Essa aqui é a versão final do meu fluxograma. Agora, eu sou um dono de processo. Eu quero enviar isso aqui para o escritório poder publicar lá no site do escritório. O que eu faço? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou clicar aqui na aba publicar, vou clicar em web, vai abrir aqui essa página de publicação, vai estar assim, ó, vai estar aqui desse lado. O nome do nosso diagrama é exemplo 1. Aí vai ter o nome do seu processo, você vai clicar aqui no diagrama e vai clicar nessa setinha para passar para a direita, passei. Aí você vai em seguinte. Nessa aba vai estar assim também, ó, tudo para cá, vai estar desse jeito quando você abrir. Aqui nós temos o nosso diagrama, exemplo 1, só temos um. Aqui é o nome do processo maior e aqui é o nome do subprocesso, ó. Lembra que a gente tinha um subprocesso que é aqui reservar produto? Todos os subprocessos você também tem que publicar ali juntos. Aqui vai estar assim quando você chegar nessa parte. O que você faz? Primeiro você passa todas as atividades e subprocessos para a caixinha da direita. Clica aqui nas duas setinhas, cliquei. E aí você clica também aqui nessa caixinha aqui, arrumar os elementos selecionados de acordo com como aparece no diagrama. Clica aqui. E nesse subprocesso, reservar produto, faça a mesma coisa, passe para o lado de cá. Pronto, passei e também alinhei. Se tivesse mais um subprocesso aqui, você também ia fazer a mesma coisa, passar tudo para o lado de cá. Já passei? Passei. Agora eu vou clicar em seguinte. Pronto. Aqui em seguinte eu vou escolher onde que eu vou salvar os meus arquivos. Eu quero salvar aqui, ó, em exemplo, em arquivos web. Eu criei uma pasta para poder salvar lá. Vamos só ver aqui como é que está. Aqui, ó, em exemplo, aqui está o meu arquivo Visage, que é esse que eu estou utilizando aqui. E eu criei essa pasta em branco, ó, arquivos web, que é onde vai salvar os arquivos web que eu vou precisar para enviar para o escritório. Vamos voltar aqui para o nosso fluxograma. Eu quero salvar aqui em arquivos web, ok. Aí eu clico em concluir, ele vai salvar agora automaticamente, salvou. Vamos aqui, olha lá, salvou. Quais são os arquivos então que aparecem depois que eu clico lá em concluir? São esses aqui. Esse files, esse outra pastinha, esse index e esse key. Esses 4 arquivos você vai enviar para o escritório de processos. E também vai enviar esse arquivo aqui, que é o fluxograma que você elaborou. Então os arquivos web mais o fluxograma você vai enviar para o seu escritório. Ou pelo SEI, ou pelo e-mail. Seu escritório vai definir como que ele vai receber esses dados. Se você é um dono de processo, você vai enviar isso aqui para ele. Quando eu clico aqui nesse index, ele já abre para mim aqui, ó, para você ter uma prévia. Se eu clicar aqui, ó, já vai abrir aqui o nosso fluxograma principal e aqui vai abrir os subprocessos. Se eu clico aqui no fluxograma principal, que é exemplo 1, já abriu aquele mesmo fluxograma que a gente fez no Visage, ele abriu aqui na web.
mas ele não está na web ainda. Ele abriu aqui, ó, tá vendo? Ele está dentro de uma pasta do seu computador. Para ele ir para a web, é o escritório de processos que vai publicar. Mas aqui ele abre uma prévia de como vai ficar lá na web. E aí você pode clicar, registro, ela vai mostrar aqui a descrição. Aqui você clica aqui, vai mostrar aqui o subprocesso, lá, encontrar produto, marcar como reservado. Se você aprovar pagamento, clica aqui, vai abrir a descrição. Só que como a gente não adicionou descrição nenhuma, não abriu. Para que serve essa prévia? É para você ver, vamos supor que você já terminou de fazer o seu trabalho aqui no Bizage. Você publica na web, aí você já abre essa prévia para você ver como é que está. Se a descrição que você adicionou aqui está certinho ou não. Depois que você viu que está tudo certinho, você vai fazer o quê? Vai pegar esses arquivos aqui web, mais o seu exemplo 1, que é o arquivo que você usou no Bizage, e vai enviar para o escritório. Aí o escritório vai pegar esses arquivos aqui e vai colocar dentro de um servidor FTP que ele criou e vai estar disponível na web para qualquer um poder acessar. Não necessariamente qualquer um. Você pode colocar isso aí no servidor privado, com usuário e senha, que apenas as pessoas da sua instituição que você quer deixar ter acesso, eles vão ter acesso apenas a essas pessoas. Pode ver que aqui está um símbolo do Bizage. Essa interface que mostra aqui é outro símbolo do Bizage. A gente pode trocar isso aqui e colocar o símbolo aí, o rótulo da sua universidade ou da sua instituição. A gente pode mexer aqui na parte visual, no layout. Mas é muito legal que automaticamente o Bizage já gera essa lógica para a gente. Então, automaticamente já gera os arquivos todos que precisa. Você não precisa saber nada sobre a parte de TI. Não, basta você enviar para o escritório, o pessoal da TI vai criar o servidor, você faz o upload no servidor, depois eu vou fazer um vídeo explicando como que faz esse upload para a equipe do escritório poder fazer. É bem simples. E aí vai estar aqui no site aqui do escritório, por exemplo, aqui. Esse aqui tá na web, ó. Tá aqui no servidor lá. Tá no BPM, tal, e tá o nome aqui. Já esse aqui não, esse aqui tá dentro de uma pasta, tá vendo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu só voltar aqui para a tela aqui da nossa apresentação. Pronto. Se tiver alguma dúvida, deixa aí. Ficou grande de novo. Todos os vídeos estão ficando grande. Me perdoem, mas espero que vocês tenham entendido. Qual que foi a nossa apresentação de hoje? Foi isso aqui, ó. Melhores práticas. A gente mostrou aqui um pouco sobre as melhores práticas de modelagem. Demos aqui alguns exemplos de onde você pode achar informações e fazer mais exercícios. E mostramos no final ainda como que você vai exportar os seus arquivos do Bizage e vai enviar para o escritório poder publicar. Então é isso, o nosso curso introdutório sobre mapeamento de processos é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí. E se no futuro a gente precisar fazer mais vídeos, a gente faz também tranquilamente. Obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, abraço.